Hoje o nosso vídeo será sobre a Revolução Russa. Eu sou o professor José da Costa e este é o canal História em um Instante. Compartilhe o vídeo, se inscreva, que você vai ajudar o canal. E o objetivo do vídeo, do canal, é a difusão do conhecimento. Sem mais delongas, Revolução Russa. É impossível compreender o século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, sem entender a Revolução Russa. Então a Revolução Russa é necessária uma chave interpretativa para entender, sem dúvida, o século XX. A Revolução Russa ocorreu no começo do século XX, em 1917, também chamada de Revolução de Outubro, ou Revolução Vermelha, Revolução Russa. O contexto da Revolução Russa era o seguinte: a Rússia, no começo do século XX, ela era, digamos assim, semi-feudal. 80% dos habitantes da Rússia eram de camponeses. 20% eram artesãos, trabalhadores urbanos, a elite, né, feudal, aristocrática, o czar, uma monarquia absolutista do czar Nicolau II. Mas a grande maioria da população era de camponeses. 80%, 150 milhões de habitantes. Havia também, obviamente, operários urbanos e a elite feudal, a nobreza, juntamente com o czar. Havia também uma pequena burguesia industrial. Nesse contexto, houve uma guerra entre Rússia e Japão por volta de 1905. A Rússia perde a guerra e o governo russo do czar ficou abalado. Em 1905 também houve o chamado Domingo Sangrento. O que foi isso? Domingo Sangrento foi uma grande manifestação que houve em 1905 contra a monarquia absolutista do Nicolau II, que era um tirano. Vários manifestantes, milhares, foram em direção ao Palácio de Inverno do Nicolau II e de modo pacífico. E eles foram recebidos literalmente a bala. Domingo Sangrento, daí o nome, Domingo Sangrento. A manifestação foi reprimida violentamente. Aliás, a Rússia tem essa história de tirania. Você vê até hoje a guerra entre Rússia e a Ucrânia, aquela tirania do Putin. Já está incrustado na Rússia essa ideia de tirania. Então a manifestação foi desfeita pela tirania do Nicolau II. Isso também marcou profundamente o governo do tirano Nicolau II. Nesse contexto, houve greves, aí surgem aí alguns partidos. O Partido Operário, liderado por Lenin e Plekhanov, lá por volta de 1905, começo do século XX. Formação também de sovietes, que eram conselhos de trabalhadores, vão pipocando em várias partes da Rússia. Lenin e Plekhanov, eles tinham ideias divergentes acerca de como fazer uma revolução na Rússia. Lenin começou a ler os livros de Marx, Plekhanov também, mas no amadurecer dessa ideia de revolução, porque a Rússia era tirana, a monarquia absolutista aí do Império Russo, né, do Nicolau II, com sua tirania, e a nobreza lá ali feudal, semi-feudal da Rússia tinham bastantes privilégios, e a Rússia, evidentemente, grande maioria na miséria e na fome. As ideias socialistas foram surgindo e o Partido Operário surgiu, só que tinham ideias divergentes. Lenin
e Plekhanov. Para Lenin, a revolução era necessária, um partido único, forte, disciplinado, militarizado para tomar o poder na Rússia. Era necessário isso, segundo Lenin. Segundo Plekhanov, não, era necessário ir aos poucos fazendo uma aliança com a burguesia. O capitalismo ainda estava muito pequeno na Rússia, devia amadurecer mais para que houvesse futuramente a implantação do socialismo. Mas o Lenin não, queria uma revolução imediata, através da tomada do poder, da violência, com um partido disciplinado. Daí o bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, maioria, ficou com Lenin. Mencheviques, minoria, que ficou do lado do Plekhanov. Surge assim a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Um desgaste russo cada vez maior, mortes, fome, desabastecimento. E o governo de Nicolau foi cada vez mais aos poucos sendo atingido. Já vinha enfraquecido devido à perda da guerra com o Japão. Já vinha também enfraquecido por conta do Domingo Sangrento, e a grande população insatisfeita não queria que a Rússia entrasse na guerra. E a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, aumenta assim mortes, fome, desespero, desabastecimento. Nesse contexto, os mencheviques tomam o poder em 1917, minoria, com o Kerensky. A abdicação do Nicolau II acontece aí. Só que o Kerensky e os mencheviques cometem um erro. Eles continuam na guerra. Mas a Rússia, os russos não queriam que a Rússia continuasse na guerra. Lenin, de modo muito esperto, ele propôs ao povo paz, pão, terra. Era a bandeira dos bolcheviques. Houve aí uma guerra civil e os bolcheviques tomam o poder dos mencheviques em outubro de 1917. Daí a Revolução Russa, a tomada do poder pelos bolcheviques, liderado por Lenin, a maioria. Houve uma guerra civil entre 1917 a 1921, onde os bolcheviques ganharam a guerra com seu exército vermelho. Infelizmente, a guerra deixou milhões de mortos, 8 milhões de mortos aproximadamente. Em 1921, Lenin implanta a NEP, Nova Política Econômica, um passo para trás para dar 2 passos para frente. O surgimento de pequenas propriedades privadas, pequenos comércios, a fim de futuramente amadurecer o socialismo e implantá-lo. Em 1922, surge assim a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924 tem a morte de Lenin e assume o poder o Stalin e o Supremo Conselho Soviético, o Supremo Conselho dos Sovietes. Mas o Stalin implanta assim uma ditadura do Partido Único, Partido Comunista, que de comunista não tinha nada. Na minha opinião, foi uma traição às ideias do socialismo, Supremo Soviético, e que era subordinado ao Stalin. Daí surgiu o stalinismo, uma estrutura de poder montada onde o Stalin ele controlava o Partido Comunista, o Supremo Conselho, que existia só decorativo, mas houve de fato um totalitarismo implantado na União Soviética. Já expliquei aqui em outros vídeos, veja a minha playlist, História Geral, que houve o totalitarismo. A Hannah Arendt, no seu livro Origens do Totalitarismo, fala sobre isso. Houve o totalitarismo de extrema esquerda na União Soviética e o de extrema direita na Alemanha. Totalitarismo, o nome já diz, total poder ao líder. No caso aqui é Stalin, como isso aqui de extrema esquerda. E na Alemanha temos o totalitarismo de extrema direita do Hitler. Total poder ao líder.
o líder impõe a sua vontade, toda a oposição é assim reprimida, daí o nome totalitarismo. E a manipulação das massas, esse é um grande diferencial. Propaganda de massa e o apoio das massas, a manipulação das massas, é o totalitarismo. Hannah Arendt, a origem do totalitarismo, vocês vão entender melhor o que é o totalitarismo. Mas, grosso modo, é isso. Total poder ao líder e a imposição da sua ideologia, da sua vontade, não admitindo nenhum tipo de oposição, e a manipulação das massas, a intensa propaganda para despolitizar as massas. Não politizar, mas despolitizar as massas. A Revolução Russa, ela houve crítica, até hoje tem críticas à Revolução Russa. O próprio Trotsky, que era um amigo de Stalin, foi perseguido por ele e morto em 1940 no México por criticar os ideais da Revolução Russa. Chegou a dizer que houve uma traição dos princípios socialistas. E a própria Rosa de Luxemburgo, que foi assassinada em 1919, também chegou a criticar Lenin. Disse que foi a revolução traída e que houve uma camarilha no poder, ou seja, uma estrutura de poder impondo a sua vontade à grande maioria e traindo as ideias do socialismo, que diz basicamente que uma sociedade onde não houvesse exploradores nem explorados, e que, segundo Karl Marx, os trabalhadores iriam chegar ao poder. Isso naturalmente, porque o capitalismo iria acumular riquezas a tal ponto que a pobreza iria ser tão grande que a população pobre iria tomar o poder de uma minoria de concentração de renda incrível, que é isso que faz o capitalismo, né? O capitalismo é bom para produzir riqueza e é péssimo em distribuí-las. Mas Karl Marx disse que isso ia acontecer de modo natural. Já o Lenin, ele chega a dizer, não, temos que implantar um socialismo através de um partido único, disciplinado e violento. Daí a Rosa de Luxemburgo dizer que houve uma camarilha no poder e os princípios da revolução foram traídos. Tanto a Rosa de Luxemburgo como o Trotsky e outros pensadores na época socialistas, e até hoje também, alguns pensadores socialistas defendem que houve na União Soviética um capitalismo de Estado, em que o lucro foi substituído pelo Estado, pela atuação do Estado, mas que o homem foi apenas uma peça de manipulação no sistema. Então, o que houve de fato foi um stalinismo totalitário. Daí a grande crítica. O livro Revolução dos Bichos, em 1994, fala sobre isso. Tem um livro e tem um filme também, Revolução dos Bichos. Muito interessante. Fica aí a dica. Então, temos aí a Revolução Russa. O homem apenas como uma peça na engrenagem do Stalin. O poder centralizado em um estado policialesco, onde houve intensa perseguição aos opositores. Houve também efeitos positivos da Revolução Russa, sem dúvida. A igualdade de direitos para homens e mulheres foi implantado na Rússia em 1918. Direito à voto, ao divórcio, à mulher. E estimulou o governo de outros países a assistência social aos trabalhadores. Então, Estados Unidos e outros países, eles foram influenciados por essas ideias socialistas. Então, houve implantação de ideias socialistas no capitalismo, entre elas o amparo social aos trabalhadores, redução da jornada de trabalho, licença médica, etc., amparo social, enfim, aos trabalhadores. São ideias socialistas influenciando o capitalismo para dar uma regrada nele, para que ele seja menos mal nesse sentido de estar explorando o homem, porque o capitalismo é isso, evidentemente, é a exploração do homem pelo homem.
É bom em produzir riquezas, mas péssimo em distribuí-las. Como diz um certo historiador, Léo Huberman, ele produz riqueza em meio à miséria, à pobreza. História da Riqueza do Homem é outro livro que eu indico a vocês, do Léo Huberman. Então, Revolução Russa, basicamente, grosso modo, é isto. Professor José da Costa, compartilhe o vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer, a democratizar o conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.